A paz do Senhor, povo de Deus, missionária Sheila Orige aqui. Hoje eu quero estar trazendo um tema muito importante. Nós entramos no mês de setembro, para você que não sabe, eu sei que tem muita gente que entende. O mês de setembro ele é caracterizado como Setembro Amarelo, que é sobre a prevenção contra o suicídio. Nós sabemos que na nossa época de hoje, muitas pessoas têm se suicidado, seja elas cristãos ou não cristãos, né? A depressão, a angústia, a tristeza profunda tem tomado conta de muitos corações. Pessoas que não têm suportado alguns processos da vida. Como todos nós, né? Nós somos frágeis. Existem situações que chegam na nossa vida que a nossa mente não tem capacidade de receber. A nossa mente não tem capacidade de entender, não tem capacidade de assimilar algumas coisas e nós entramos em um estado profundo de tristeza. A Bíblia vai dizer que há quase 3.000 anos atrás, segundo alguns estudiosos, pouco mais de 2.000 anos atrás, o apóstolo Paulo vai escrever aos Tessalonicenses, lá em 1 Tessalonicenses 5, verso 14, que ele vai dizer que rogo-vos, irmãos, que falai consoladoramente às almas oprimidas e ajudai os fracos, né? Que ele já estava dando uma dica de que nós devemos ter empatia. Nós observamos que ele diz as almas deprimidas. Logo nós olhamos que a depressão não é algo novo. A depressão é algo que tem avançado com muita força no nosso meio, seja na classe de crianças, seja na classe jovem, adulta ou idosos. Nós sabemos que a depressão é algo que está acessível a qualquer idade. Há uma tristeza profunda, onde entra a perca de desânimo, motivação, expectativa de viver. A pessoa perde, a vontade de estar nessa terra. Então nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, para que nós possamos entender. Nós estávamos meditando, neste livro que se fala Ministrando aos Corações dos que Sofrem, Jean Carlos Brojato e Viviane Lepre Costa Brojato, Já quero agradecer à igreja, Assembleia de Deus, Ministério Resgatando Vidas em Dimas Filho por esse livro. E nós vemos que aqui ele trata dos assuntos do qual eu gosto muito, Que é tratar de almas sofridas, de mentes em conflito. E nós sabemos que algumas coisas ocasionam isso, nós vamos falar. Nós sabemos que nós vivemos em um mundo onde nós não temos capacidade nem recurso para manter terapeutas, até mesmo psicológico. Psicológico não quer dizer que a gente estamos loucos, não. Um psicólogo, para a gente ter um psicólogo para poder tratar do nosso psicológico, é porque às vezes os estresse, os problemas nos tiram o chão, As perdas, o sofrimento, o diagnóstico recebido, e nós precisamos de um amparato. Diagnóstico, talvez a gente entra no hospital e descobre que nós estamos com algumas enfermidades no nosso corpo. Começando pela enfermidade que tem tomado conta da humanidade, chamada AVC e chamada câncer, coração grande, AIDS. E nós sabemos que receber diagnósticos que nós sabemos que produzirá a morte ocasiona medo e nos tira o equilíbrio e nos tira o chão. Nos faz nós perder a nossa consciência. Recebe o diagnóstico, ela não consegue assimilar. O que entra na nossa vida é o desespero, é a tristeza, é o medo, é a angústia, nós temos vontade de se isolar. Eu converso com algumas pessoas que estão passando pelo período do câncer, E muitas dessas pessoas dizem que a vontade é só de se isolar. Tem medo de perder o cabelo, tem medo, de ficar definhando, mas o maior medo é de morrer. Mas nós sabemos que mesmo com a medicina avançada, esse medo não deixou de comparecer na vida dos seres humanos. Nós somos uma criação frágil, formada pelas mãos de um Deus poderoso, mas que infelizmente, por causa do declínio do homem, do primeiro casal, o pecado entrou no mundo e assim ele trouxe a morte. Existem algumas enfermidades que entrou no mundo ocasionada pelo pecado, pelo declínio da humanidade. E nós sabemos que é inevitável, mas ainda assim, o mesmo Deus que nos criou, o mesmo Deus que entende que nós somos pecador, Ele também está aqui para cuidar de mim, de você. Ele sabe que tudo isso está nos fazendo sofrer, nos tirando o equilíbrio. E nós sabemos que existem pessoas que entram nesse período depressivo. Ao receber o diagnóstico, a primeira coisa que elas pensam, eu preciso morrer.
antes que a doença venha a acabar comigo. Eu prefiro morrer do que ficar definhando nessa terra. É assim que nós pensamos. E naquela época de Jesus, a Bíblia diz que Jesus, ele veio para curar os enfermos. Ele curou os enfermos porque naquela época, como hoje, o tempo era de escassez. A população mais pobre nunca teve recurso e nem acesso para ter tratamento devido. E logo assim nós vemos que todos aqueles que eram diagnosticados com uma doença grave, eles eram excluídos da sociedade, assim como a lepra. Eles eram excluídos e viviam uma vida miseravelmente. Os que eram cegos, os que eram mudos, os que eram coxos, eles eram abandonados à beira do caminho. E nós observamos que nós, mulheres, no nosso período menstrual, nós éramos consideradas impuras e malditas e também éramos excluídas pela sociedade. Então Jesus, ele veio se apresentar numa era como essa, e eu quero te dizer, num dia de hoje também na minha, na tua vida, para dizer que independente do diagnóstico, dependente do processo, ele não desampara os seus. Ele veio para os rejeitados, para os excluídos. Aí nós pegamos a passagem de quando Jesus ele chega ao tanque de Betesda, João capítulo 5. Ele vai encontrar-se, ele vai ver um homem que está ali há 38 anos, sofrendo de uma enfermidade. Há 38 anos aquele homem é posto diante daquele tanque, perto daquele tanque. Mas ainda assim, todas as vezes, segundo os rudimentos bíblicos, apareceu um anjo de ano em ano que movimentava as águas e ali trazia cura somente para a primeira pessoa que fosse lançada ao tanque. A pergunta de Jesus para alguém que está enfermo é até algo assim, sabe, que chega a se tornar um pouco engraçado. Perguntar para alguém que está enfermo, alguém que está paralítico, alguém que está atrofiado, quer ficar curado? Essa foi a pergunta de Jesus. E logo aquele homem ele vai abrir um leque de conversa. Nós observamos que ele também é uma alma deprimida. Que ele não queria só que alguém o colocasse perto do tanque, mas ele queria que alguém o ajudasse. É por isso que Paulo ele vai ser muito sábio ao escrever isso aqui, mediante a presença do Espírito Santo de Deus. Falai consoladoramente as almas oprimidas, isso mesmo, e ajudai os fracos, né? Ajude, console, cuide. Porque aquele homem não estava somente paralítico nas suas pernas, não estava somente abandonado próximo ao tanque, mas também ele estava em depressão por não ter ninguém para o ajudar. Jesus faz a pergunta, ele vai abrir o leque e vai dizer todas as vezes que a água é agitada, eu não tenho ninguém que me lance para que eu possa ser curado. Sempre vem um à minha frente, e talvez você se caracterize com essa palavra. Todas as vezes que parece que você vai vencer a dificuldade, todas as vezes que parece que você vai passar pelo processo e vai ser vitorioso, parece que as coisas redobram e voltam do zero. Imagina só, alguém que recebe um diagnóstico e recebe que está curado e logo ao voltar recebe a notícia que algo se agravou. É muito triste, sim ou não? A pessoa perde o chão, mais uma vez, perde a expectativa. E aquilo que a sua mentalidade não conseguia entender, mas que já tinha criado a esperança, volta a estaca zero, sabe? Volta para trás. Aí se perde a esperança, muitas pessoas começam a se mutilar. Pessoas começam, sabe, a preparar medicamentos para se matar. Tem pessoas que preparam sua própria forca. Nós vemos pessoas no dia de hoje que se enforcam, porque não suportam o processo. Nós vemos pessoas no dia de hoje que se lançam na linha do trem. Vemos pessoas no dia de hoje que se lançam, sabe, na linha do metrô. Nós vemos pessoas no dia de hoje que se lançam na frente de carros, porque elas não aguentam mais viver o sofrimento que têm vivenciado. E sabe qual é o problema da nossa ignorância? A não compreender que a depressão profunda é uma doença e que ela precisa de cuidado e acompanhamento de um especialista, é que nós, quando alguém fala para nós que quer morrer, que está preparando algo para se matar, nós falamos, e por que ainda não morreu? Por que não prepara logo? Eu já ouço muito essas coisas. Uma certa feita eu estava indo para o trabalho no ônibus e houve uma pessoa que se lançou na linha do metrô e o metrô passou por cima. Algumas pessoas ignorantes, né, que sentam até do nosso lado. Uma pessoa levantou a voz e disse, se jogou na linha do metrô e na hora de trabalho para atrapalhar a vida de alguém. É louco. É louco, não. Essa pessoa talvez esteve perto de você e você não ajudou.
Essa pessoa talvez estava dando sintomas da tristeza profunda. E não é somente o Setembro Amarelo que simboliza a prevenção contra o suicídio. O suicídio é todos os dias e, como eu disse, independente da idade, independente da raça, independente da nossa raça social, do nosso posicionamento. Todos nós temos nosso período de tristeza. Existem pessoas que entram em depressão após a morte de um ente querido. Ela não consegue aceitar. E eu te digo que aceitar a morte de alguém que nós amamos é algo que não vai encaixar de começo. A primeira coisa que nós temos a esperança é que amanhã Ele estará conosco. É que talvez nós imaginamos que estão no trabalho, que estão fazendo uma viagem, mas que logo, logo irão chegar em casa. Há 20 anos atrás eu perdi o meu pai com 42 anos de idade, de câncer. E eu tinha 15 anos de idade. E quando eu perdi ele, eu perdi o sentido, mesmo sabendo que eu tinha um filho de 1 ano para cuidar. Eu não queria saber, andei desordenada na rua, como se eu quisesse que um carro, sabe, passasse por cima de mim e acabasse com toda aquela dor, com todo aquele sofrimento. Até hoje a gente sente saudade, sente falta, imaginamos em cada etapa da nossa história, em cada crescimento, como eu queria que ele estivesse aqui. A fase do luto é muito dolorida também. Não é somente um diagnóstico, mas o luto, a perda, a traição, tudo isso, o abandono, ocasiona sofrimentos constantes dentro da vida de um ser humano tão frágil. O corpo reage, gente. Aquilo que está por dentro vai aflorar por fora. Você olha nos olhos de uma pessoa e veja. Ao perder o meu pai, a gente ouvia dele dizer que a gente era as princesinhas e que ninguém tocava nas princesinhas do papai. Você imagina você ter a noção que nunca mais você vai ouvir aquela voz, que nunca mais você vai abraçar aquela pessoa incrível, que nunca mais você vai vê-lo chegar, nunca mais você vai contemplar aquela pessoa. É difícil, a gente aceitar na nossa mente alguém que esteve conosco a todo tempo e de repente perder. Porque a morte é assim, ela arranca com força aquilo que nós amamos, muitas das vezes sem menos a gente esperar. E isso não dá tempo de nós raciocinarmos e preparar o nosso psicológico, o nosso emocional. E existem pessoas que não entendem a dor do luto na vida de alguém e acham que é frescura, acham que é bobeira. E essa pessoa está se definhando dentro de casa, está achando que não há mais expectativa de vida para ela porque alguém que ela ama se foi. Mas eu quero te dizer que assim como Jesus se apresentou no passado para aquele paralítico, que já não tinha mais nenhuma motivação e que nunca ninguém iria lançá-lo ele ao tanque, o próprio tanque chegou na sua vida. A cura, o milagre. O mesmo Deus que permite, porque Ele não coloca, Ele permite que as doenças, a tristeza, a morte, por causa do pecado, do declínio, da humanidade, chegue à nossa vida, é o mesmo Deus também que segura na mão daqueles que andam em retidão com Ele e que nos faz sorrir em tempo de tristeza, que nos faz ter força em tempo de fraqueza, que nos impulsiona no tempo de solidão. Esse é o Deus que nos coloca para frente quando nós queremos retroceder e Ele continua presente na minha e na tua vida. Entenda? Nós olhamos que Jesus se apresentou nessa época justamente para cuidar de uma sociedade que não havia recurso, que é a sociedade do pobre. Hoje não é diferente. Nós não temos recurso de pagar um terapeuta, um psicólogo para cuidar de mim e de você num período tão difícil. E é por isso que tem tanta gente se suicidando. Por isso tem tanta gente que não consegue ser curado de alguns traumas, seja ele trauma de infância, trauma da juventude, trauma do casamento, trauma de uma perda, trauma de uma traição, de um abandono. Existem pessoas que entram em depressão e elas nem se matam, mas elas começam a ser andarilhos, a morar em ruas, a não querer voltar para casa, por causa de algum trauma que ela adquiriu. E muitas das vezes tem alguém falando que é frescura. Não, essa pessoa precisa de acompanhamento, de cuidado, e da minha e da tua empatia, de entender que nem todo mundo vai ter a mesma força que eu e você temos para superar algumas dores e alguns obstáculos. Nós olhamos também que quando essas pessoas eram rejeitadas, Jesus chegava para trazer de volta a expectativa e colocar no ambiente da sociedade novamente. Aquilo que até mesmo a religião jogava para fora, e no dia de hoje não é diferente. Talvez, assim como hoje nós temos muito acesso à mídia, nós escandalizamos a vergonha de alguém na mídia. E esse alguém talvez já está sofrendo tanto pelo ato que cometeu. Esse alguém talvez já está, deprimido. E nós não temos a empatia. Por mais grave que seja a situação que essa pessoa cometeu, essa pessoa muitas das vezes está querendo se arrepender.
Essa pessoa muitas das vezes se arrependeu do que fez. Essa pessoa muitas das vezes está precisando que eu e você escute ela um pouco, oriente, né? Mostre o caminho verdadeiro. Mostre o caminho verdadeiro para a sua vida. Mas o problema é que eu e você queremos ser muito juízes, queremos ser muito sérios, ao ponto de, ao invés de nós trazermos a vida, nós matarmos. Jesus, quando ele vem, ele está dizendo: eu não sou aquele que te apunhalo pelas costas. Eu não sou aquele que te enfio a faca no peito que é mortal. Eu sou aquele que te trago a realidade. Setembro Amarelo, prevenção contra o suicídio, ou qualquer dia do ano, entenda que nós não estamos aqui para sobreviver. Nós estamos aqui para viver enquanto a vida. Sobreviver, a gente vai continuar com os nossos pensamentos tristes, isolados e excluídos. Porque se nós analisarmos, os leprosos, eles sobreviviam no momento de escassez, abandonado, comendo o resto da comida de toda a população que jogava no lixo, como os moradores de rua hoje. Sobreviver era como a mulher do fluxo de sangue, que sobrevivia há 12 anos, excluída e isolada. Sobreviver é como muitos sobreviveram naquela época, como esse paralítico de Betesda. Sobrevivia todas as vezes que o lançavam ele lá, deixavam ele lá, esperando que alguém assim se posicionasse para ajudá-lo. Sobreviver é como o cego Bartimeu, que todos os dias estava à beira do caminho. Mas Jesus me trouxe aqui com essa reflexão, com essa ministração aos nossos corações, para dizer que Ele não quer que eu e você sobrevivamos. Ele quer que nós venhamos viver. Ele tem uma vida eterna para mim, para a tua vida. E Ele também não quer que nós sejamos infelizes nessa terra. Ele tem alegria plena para mim e para você. Mas para isso é necessário eu aceitar não somente a cura, mas o dono da cura. Para isso é necessário eu aceitar que Ele me guie, que Ele me cuide, que Ele trate por dentro de mim. Existem marcas que são tão profundas que é só acompanhamento que vai fazer eu e você suportar e superar. Se nós pegarmos muitos trechos bíblicos, nós vemos Noemi. Noemi, ela está frustrada e depressiva, porque ela sai da sua terra, levando os seus filhos e o seu esposo, juntamente com ela, que é quem decide sair da terra do pão. E ao chegar em Moabe, ela perde o esposo e depois ela perde seus 2 filhos. Significado? Noemi está vazia. Noemi está angustiada. Noemi não tem mais expectativa. Ela dispensa suas noras, porque para ela não há mais possibilidade de realização nenhuma. Mas o mesmo Deus que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. E Ele vai dar uma nova oportunidade. Eu quero dizer para você, que talvez está num período depressivo, de angústia, de tristeza profunda, que ainda há um tempo da boa obra ser concluída na tua vida. Se você perdeu alguém, entenda, é que nem o apóstolo Paulo diz: eu combati o bom combate, terminei a minha carreira, mas eu guardei a fé. Ele está dizendo que nós vamos combater todos os dias na face dessa terra, com guerras, com perdas, com enfermidades, com diagnóstico, com situações adversas, e que nós vamos também terminar a nossa missão aqui, que ninguém fica para semente. Chegará também o nosso dia de partir. Mas uma coisa mais importante, nós temos que guardar a fé. E o que é guardar a fé? É ficar posicionado até o final com esse Deus que nos criou e que tem uma morada preparada para mim e para você. Eu sei que nós não queremos perder ninguém, ainda que Deus fala que está recolhendo para Ele. Nós não queremos, mas o nosso Deus, Ele é poderoso. Ele não está aprovando o nosso sofrimento. A Bíblia já diz que Ele permite, Ele não tem prazer na morte. Ele não tem prazer no nosso sofrimento. Mas, infelizmente, o pecado da humanidade ocasionou isso. Se por um homem entrou o pecado no mundo e assim a morte, por outro entrou a grande oportunidade de vida eterna, de alegria, de gozo, de longanimidade e de paz. Deus está dizendo: quer ter paz? Lança sobre mim toda a tua ansiedade. Tira a preocupação do teu coração. Salmo 46, verso 10 vai dizer: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Eu serei exaltado nesta terra, nesta nação. Eu serei exaltado sobre a tua vida. Eu serei exaltado na tua casa. O seu momento hoje pode ser deprimido, mas Deus tem uma palavra de consolo para te dizer o quanto você é importante e Ele ama eu e você. Então, eu sei que não é fácil. Se você estiver num período muito grave de tristeza, procure ajuda, procure acompanhamento. Procurar um psicólogo não quer dizer que somos loucos.
quer dizer que precisamos de acompanhamento, quer dizer que somos seres humanos fragilizados, quer dizer que somos orgânicos e que existem situações que é difícil nós suportarmos, difícil nós superarmos, difícil sermos curados. Então, que nesse dia de hoje você possa receber de Deus. Não deixe que o medo venha te paralisar, não deixe que essa angústia, essa dor venha te matar. Busque enquanto é tempo ajuda, seja ela espiritual, tá? Mas seja ela também com aqueles que Deus o capacitou, médicos, psicólogos. Nós precisamos, eu estava conversando com uma amiga, eu disse que nós precisamos de um terapeuta, né? Muitas das vezes a gente também, que exerce um ministério, muitos de nós também se suicida e precisa às vezes desabafar, falar com alguém que vai nos orientar. E esse alguém também que orienta, também às vezes precisa de ajuda. Esse livro aqui do qual eu falei, essa mulher que era uma grande psicóloga. E ela tratava de todas as pessoas no hospital que recebia diagnóstico de doença e que recebia a notícia da morte. Mas quando chegou o tempo dela de perder o seu único irmão, ela não teve chão. Aqui no livro ela relata o testemunho dela, diz que ela precisava de uma janela para respirar. A mente não aceita, sabe? Muitas das vezes quem trata demais também precisa ser tratado. Então eu falo para mim, eu falo para você que gosta de tratar de vidas. Se cuide também. Se cuide também. Porque é uma era muito grande de depressão, onde tem matado muita gente. É como eu ouvi uma certa vez, que no cemitério é o que tem mais sonhos não realizados. É onde tem mais tesouro. Pessoas cheias de conhecimento, pessoas cheias de qualidade, pessoas cheias de sonhos, mas que não realizaram. Mas eu quero te dizer que você ainda está viva, que você ainda está vivo, que você ainda pode realizar. E que Deus ele quer te ajudar a passar por esse processo. Ele quer te ajudar a levantar essa cabeça, ele quer te ajudar a superar esses traumas vivenciados e te dizer, eu te curo hoje para você curar alguém lá na frente, através da minha palavra. Então, entenda o que Paulo disse em Tessalonicenses, 1 Tessalônica 5,14, falai às almas deprimidas consoladoramente. Fale com paciência, com empatia, se coloque no lugar dessa pessoa. Entenda a dor, entenda o choro, entenda a lágrima. Às vezes você só precisa emprestar o seu ouvido ou emprestar o seu ombro. Às vezes nós temos esse momento, né, de angústia. Por mais que a gente não tenha estado num estado de depressão, a gente entramos em um período assim, onde nós só queria que alguém nos abraçasse e dissesse que vai ficar tudo bem. Aonde eu passo por isso quase sempre, né? Às vezes nós só queríamos que alguém olhasse para nós e dissesse como tu és importante. Eu sinto a tua dor. Tenho uma mão amiga, um abraço, graças a Deus, eu tenho bastante, né, de pessoas que se preocupam e eu estou me preocupando com você. Talvez esse vídeo chegue até você que eu não conheço, mas eu, de coração, espero que Deus cuide do teu coraçãozinho, esse órgão tão importante, sabe, que você precisa cuidar dele, sabe, abraçar mais ele. Abraça a oportunidade que Deus te dê e seja curado nessa tarde de hoje. Nesse setembro amarelo, suicídio ou não, em todos os dias da sua vida, entenda que a sua vida é especial para Deus. Nós valemos mais do que o ouro refinado. Nós valemos mais do que o ouro de Ofir. Deus nos fez como preciosidade. Independente dos seus traumas, dos nossos traumas, nós somos especial para Deus. E Ele tem cuidado de mim e de você. Lute contra todas as vozes que dizem que você não vai conseguir. Lute contra todas as vozes que diz para você dar fim na tua vida. Lute contra todas essas vozes que tentam te deprimir a tua vida. Olhe para você, essa mulher, esse homem, esse jovem, essa criança tão especial. E quantos te amam? Tá chorando por quê? Tá chorando porque há muita gente que te ama. Imagina só, você não quer ocasionar essa dor que está em você em outra pessoa. Porque há muita gente que te ama, muita gente que quer te ver de pé, ó. Um beijão da missionária Sheila Origem e Deus te abençoe. Até mais.